Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e a maioria das pessoas não percebe que Jesus Cristo deixou códigos ocultos em suas parábolas que revelam precisamente quando o fim dos tempos se aproximará. O que você está prestes a descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente sua compreensão sobre os últimos dias e seu destino eterno. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Há 2000 anos, nas colinas da Galileia, Jesus reuniu seus discípulos e começou a falar por meio de parábolas. O que muitos não compreendem é que essas não eram simples histórias morais, mas sim códigos proféticos cuidadosamente elaborados pelo próprio Filho de Deus para revelar os mistérios dos últimos tempos. Em Mateus capítulo 13 versículo 11, Jesus declara: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." Observe que Jesus não disse que revelaria os mistérios a todos, mas apenas àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E você, que está assistindo a este vídeo neste momento específico da história, foi escolhido para receber essa revelação. A parábola do semeador, registrada em Mateus capítulo 13 versículos 3 a 8, não é apenas sobre evangelização. É um mapa profético dos períodos da história da humanidade. A semente que caiu à beira do caminho representa a era apostólica, quando o evangelho foi imediatamente atacado pelo maligno. A semente que caiu em solo pedregoso simboliza a era dos mártires, quando a perseguição impediu o crescimento profundo da fé. A semente entre espinhos retrata nossa época atual, onde as riquezas e os cuidados deste mundo sufocam a palavra de Deus no coração das pessoas. Mas há uma quarta categoria de solo, a boa terra que produz fruto a 100, 60 e 30 por 1. Esta é a geração final, aquela que verá o retorno de Cristo. E não é coincidência que vivemos na era da maior colheita de almas da história humana, com mais pessoas se convertendo ao cristianismo hoje do que em qualquer outro período. Jesus sabia que você estaria aqui, neste momento, buscando respostas. Em Lucas capítulo 21 versículo 28, ele declarou: "Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." A parábola das 10 virgens, encontrada em Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13, revela um dos segredos mais impressionantes sobre nosso tempo. As 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas representam os cristãos que estão espiritualmente preparados para a volta de Cristo. As 5 loucas, que não tinham azeite, simbolizam aqueles que professam a fé mas não possuem o óleo do Espírito Santo em suas vidas. O que poucos percebem é que esta parábola contém uma revelação temporal específica. O noivo demorou a chegar, e à meia-noite houve um clamor: "Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro." A meia-noite, na linguagem profética, representa o momento mais escuro da história humana, quando o mal parece ter triunfado. Estamos vivendo essa meia-noite profética agora. Observe os sinais ao nosso redor: a corrupção moral desenfreada, o afastamento de Deus em escala global, as guerras e rumores de guerras que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24 versículo 6. A pandemia que assolou o mundo, as catástrofes naturais aumentando em frequência e intensidade, a perseguição aos cristãos em níveis históricos. Todos esses são ecos do clamor da meia-noite. Mas há esperança para aqueles que têm óleo em suas lâmpadas. O óleo, na simbologia bíblica, representa a intimidade com Deus através da oração, do jejum, da leitura das Escrituras e da vida consagrada. Não é algo que se pode emprestar ou comprar na última hora. É um relacionamento cultivado ao longo do tempo. A parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25 versículos 14 a 30, revela outro aspecto crucial dos últimos tempos. O homem que viajou para uma terra distante representa Jesus, que ascendeu aos céus após sua ressurreição. Os servos que receberam talentos somos nós, a Igreja, que recebemos dons espirituais para multiplicar o reino de Deus na terra. O servo que escondeu seu talento na terra representa aqueles cristãos que, por medo ou negligência, não utilizam os dons que Deus lhes deu. Quando o Senhor retornou, disse aquele servo: "Servo mau e negligente." Em Mateus capítulo 25 versículo 30, declara: "Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes." Esta não é uma mensagem de condenação, mas de urgência. O tempo para utilizar seus dons espirituais está se esgotando rapidamente. Cada dia que passa sem que você exerça o propósito para o qual foi criado é um dia perdido na eternidade. A parábola do trigo e do joio, narrada em Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30,
contém uma das revelações mais perturbadoras sobre nosso tempo. Jesus conta sobre um homem que semeou boa semente em seu campo, mas durante a noite, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Jesus instrui que ambos cresçam juntos até a ceifa, para que, ao arrancar o joio, não se arranque também o trigo. Esta parábola revela que, nos últimos dias, seria impossível distinguir claramente entre os verdadeiros cristãos e os falsos. O joio, quando jovem, é praticamente idêntico ao trigo. Somente na época da colheita a diferença se torna evidente, quando o trigo se dobra pelo peso dos grãos, enquanto o joio permanece ereto. Estamos vivendo essa época da colheita. É por isso que vemos tantos escândalos envolvendo líderes religiosos, tantas igrejas pregando um evangelho diluído, tantos cristãos vivendo como o mundo. O joio está sendo revelado. Mas para aqueles que são verdadeiro trigo, que se dobram em humildade diante de Deus, que produzem frutos genuínos do Espírito, a promessa é gloriosa. Em Mateus capítulo 13 versículo 43, Jesus declara: então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. A parábola da figueira, registrada em Mateus capítulo 24 versículos 32 a 35, é talvez a mais literal de todas as profecias de Jesus sobre os últimos tempos. Ele disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, na profecia bíblica, é símbolo de Israel. Durante quase 2000 anos, Israel não existiu como nação. A figueira estava seca, sem folhas. Mas em 14 de maio de 1948, Israel renasceu como nação. A figueira brotou folhas novamente. Jesus disse que a geração que visse esse renascimento não passaria até que todas essas coisas se cumprissem. Uma geração bíblica varia entre 40 a 80 anos. Faça as contas. Estamos vivendo no final dessa geração profética. Desde 1948, Israel não apenas renasceu, mas prosperou de forma sobrenatural. Uma nação que era deserto se tornou um jardim, exatamente como profetizado em Isaías capítulo 35 versículo 1, o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. A parábola do servo fiel, encontrada em Mateus capítulo 24 versículos 45 a 51, nos apresenta uma pergunta crucial: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Jesus está falando sobre líderes cristãos dos últimos tempos que alimentarão o rebanho com a palavra de Deus no momento certo. Mas ele também alerta sobre o servo mau que dirá em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Este servo começará a espancar os conservos e a comer e beber com os ébrios. O castigo será severo, e separará o seu quinhão com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esta parábola revela que, nos últimos dias, haverá uma grande divisão entre os líderes cristãos verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros continuarão pregando sobre a volta de Cristo e alimentando o rebanho. Os falsos dirão que Cristo ainda demora a voltar e viverão em pecado aberto. Quantos líderes religiosos hoje em dia evitam pregar sobre a segunda vinda de Cristo? Quantos vivem em luxúria, ganância e orgulho? Esta parábola está se cumprindo diante dos nossos olhos. A parábola do credor incompassivo, registrada em Mateus capítulo 18 versículos 23 a 35, revela um aspecto frequentemente ignorado dos últimos tempos: a necessidade urgente de perdoar. Jesus conta sobre um servo que devia 10.000 talentos ao seu senhor, uma quantia impossível de ser paga. O Senhor, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe toda a dívida. Mas esse mesmo servo encontrou um conservo que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia insignificante comparada ao que ele havia sido perdoado, e o lançou na prisão por não conseguir pagar. Quando o Senhor soube disso, entregou o servo incompassivo aos atormentadores até que pagasse toda a dívida. Jesus conclui: assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Nos últimos dias, quando a maldade abundar e o amor de muitos esfriar, conforme profetizado em Mateus capítulo 24 versículo 12, a capacidade de perdoar será um sinal distintivo dos verdadeiros discípulos de Cristo. Você tem perdoado aqueles que lhe fizeram mal? Ou está carregando ressentimentos que podem impedir sua entrada no reino dos céus? O tempo para perdoar é agora, pois Cristo pode voltar a qualquer momento.
A parábola da viúva insistente, narrada em Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8, revela um dos segredos mais poderosos para os cristãos dos últimos tempos, a oração persistente. Jesus conta sobre uma viúva que importunava um juiz até que ele lhe fizesse justiça. Se até um juiz injusto atende a uma viúva persistente, quanto mais o Pai Celestial atenderá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Mas Jesus faz uma pergunta perturbadora no final: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta pergunta sugere que, nos últimos dias, haverá uma escassez de fé verdadeira, especialmente da fé que persevera em oração. Estamos vendo isso acontecer. Muitos cristãos perderam a prática da oração fervorosa. Substituíram a intimidade com Deus por entretenimento religioso. Mas aqueles que mantêm a disciplina da oração persistente serão como a viúva, receberão resposta de Deus. A parábola do rico e Lázaro, registrada em Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31, não é apenas sobre vida após a morte, mas sobre a urgência de arrepender-se enquanto há tempo. O rico, no Hades, implora que Abraão envie Lázaro para advertir seus 5 irmãos, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão responde: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico insiste: não, pai Abraão, mas, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. A resposta de Abraão é devastadora: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta parábola revela que, nos últimos dias, mesmo com sinais e maravilhas evidentes, muitos ainda se recusarão a crer. Eles têm as Escrituras, têm pregadores, têm evidências da ação de Deus, mas endurecem seus corações. Você não precisa de mais sinais para crer. Você tem a palavra de Deus, tem o testemunho dos séculos, tem o Espírito Santo convencendo da verdade. O tempo de decidir é agora. As parábolas de Jesus não são histórias antigas sem relevância para nossos dias. São códigos proféticos que se desdobram diante dos nossos olhos nesta geração final. Cada uma delas contém instruções específicas para aqueles que viverão os últimos momentos da história humana antes da volta de Cristo. O sinal da figueira já se cumpriu com o renascimento de Israel. A meia-noite profética das 10 virgens chegou com as trevas espirituais que cobrem o mundo. O tempo da colheita do trigo e do joio está acontecendo com a separação visível entre cristãos verdadeiros e falsos. A geração que não passará está chegando ao fim. Você foi escolhido para viver nesta época extraordinária da história. Não é coincidência que nasceu neste tempo, que ouviu o Evangelho nesta era, que está assistindo a este vídeo neste momento exato. Deus tem um propósito específico para a sua vida nos dias finais. A pergunta não é se Jesus voltará, a pergunta é se ele o encontrará preparado quando voltar. Você tem óleo em sua lâmpada? Está multiplicando os talentos que recebeu? Tem perdoado aqueles que lhe fizeram mal? Está orando com persistência? Está ouvindo os avisos das Escrituras? O tempo se esgota rapidamente. A figueira já brotou folhas. A meia-noite chegou. O clamor foi dado: aí vem o esposo. As parábolas de Jesus não são apenas histórias, são suas instruções finais para esta geração que verá sua volta gloriosa. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que Jesus escondeu em suas parábolas, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam ser alertados sobre estes tempos finais, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras. O tempo é curto, mas a colheita é grande, e você foi chamado para ser parte dela.